Olá, voltamos. Continuando a discussão de anteriormente. Níveis de organização dos seres vivos, agora parte 2, características dos seres vivos 1. Então daqui a pouco tem as características dos seres vivos 2, para que o vídeo não fique muito extenso e você não fique bastante cansado. Então olha só, na continuação do nosso raciocínio, a gente vai discutir a composição química que trata da característica dos seres vivos. É a primeira das características que a gente vai estudar. Toda a matéria viva tem elementos mais abundantes e menos abundantes. Perceba, os mais abundantes, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, sem exceção em qualquer que seja a matéria viva. Já os menos abundantes, fósforo e enxofre. Vamos criar um código para você. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, a gente pode tratar por CHON. Fósforo e enxofre a gente pode tratar por PS. Portanto, o conjunto desses elementos faz o que a gente chama de CHOMPs. Quais são, dentro da composição química, os elementos mais abundantes e menos abundantes associados? CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Não esquece disso, tá certo? Uma outra coisa importante da gente observar aqui é que, dentro dessa composição química, os átomos, na discussão do nível de organização, de um ou mais tipos de átomos, quando se unem, formam moléculas. E essas moléculas, quando constituem os seres vivos, são denominadas substâncias orgânicas. Então a gente vai passo a passo construindo esse conhecimento e te preparando em cima dessas habilidades. Vamos à frente. Observe comigo que interessante. Os elementos químicos estão representados à sua esquerda: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Os 4 primeiros, CHON, os mais abundantes, os 2 últimos, PS, os menos abundantes. E observe que interessante. Todos os organismos presentes, a Terra e o Universo, possuem esses elementos. A ocorrência de átomos em valores percentuais aparece tanto no universo, quanto na Terra, como na espécie humana, como na alfafa mesmo, e como na bactéria. O que muda às vezes é a concentração, um pouco lá, um pouco cá, um pouco menos aqui, um pouco mais ali. Mas no universo, na Terra, na espécie humana, na alfafa e na bactéria, todos esses elementos estão presentes. E perceba, realmente, fósforo e enxofre, traços no universo, traços na Terra, baixas concentrações na espécie humana, baixas concentrações na alfafa e na bactéria. Observe os de cima. Realmente os de cima, o CHON, estão em maior concentração no universo, na Terra, na espécie humana, na alfafa e na bactéria. E isso não é uma coincidência. Tá claro? Então a primeira marca específica, estamos à procura do conceito vida, não esqueça, de respeito à composição química. Bom, além disso, há uma organização dessa matéria. E ela se organiza de que jeito? Vamos lembrar? Células, que constituem as unidades da vida, formam, quando agrupadas, tecidos. Claro que devem ser células de funções semelhantes. Esses tecidos se associam e formam órgãos, que por sua vez se interconectam formando sistemas, que dão origem ao organismo. É claro que alguns organismos têm apenas uma célula, de menor complexidade, e alguns organismos são dotados de toda essa complexidade estrutural, possuem sistemas de grande complexidade, portanto. Então, além da organização da matéria viva, nós temos a discussão, dentro desse fato, das células, dos organismos unicelulares e multicelulares. Então, os organismos podem ser, quanto ao número de células, dotados de uma célula, uma alga, dotados de várias células, uma imagem de um embrião humano ainda em desenvolvimento. Bom, também podem ser, quanto à presença do núcleo, essa discussão é interessante, procariotos ou eucariotos. A gente está chamando para você uma imagem de uma bactéria, um organismo procariótico. Esse organismo não possui núcleo. O material genético dele é desprovido de envoltório ao redor e fica espalhado na região do citoplasma. Já os eucariotos podem ser do tipo, exemplo, célula animal,
e podem ser também do tipo uma célula vegetal. Nos dois casos, seja uma célula animal ou seja uma célula vegetal, eu tenho uma estrutura que delimita o material genético do material citoplasmático. O nome dessa estrutura a gente vê um pouco mais à frente. Então, recapitulando, os procariotos são desprovidos de núcleo e os eucariotos têm um núcleo bastante delimitado em relação ao material citoplasmático. Tá claro? Eu estou organizando a matéria viva. Continuando, a próxima discussão diz respeito ao metabolismo. Metabole, mudança, transformação. O metabolismo envolve transformações de moléculas. E isso ocorre no interior das células. Então, na hora de você fazer a sua revisão e estudar, fica tranquilo. O metabolismo envolve transformações de moléculas e ocorre no interior das células. Tranquilo? Legal? Vamos à frente. Bom, essa discussão metabólica vai me chamar para dois tipos particulares de metabolismo. O anabolismo, reação de síntese, de construção, e o catabolismo, uma degradação, uma quebra, degradação de substâncias complexas que acaba liberando energia para os processos metabólicos em geral. O nosso organismo, na concepção do metabolismo, ele depende das duas reações, de construção, de síntese e de degradação ou desconstrução. Pensando nisso, vamos ver com um pouco mais de detalhe essa organização dinâmica que caracteriza a vida. Bom, as substâncias micromoléculas, as substâncias mais simples, podem ser unidas e são geralmente unidas formando macromoléculas. Para isso, eu dependo da saída de água da reação, numa reação chamada síntese por desidratação, que é o que a gente caracteriza como anabolismo. Essas macromoléculas que eu quero quebrar, desconstruir, para desconstruir eu vou adicionar água, porque afinal de contas, se para sintetizar eu tirei água, para desconstruir eu adiciono água. A água vai ter um poder hidrolítico e nós observaremos um catabolismo. Ao criar, a partir de micromoléculas, macromoléculas, síntese por desidratação. Ao degradar macromoléculas, formando micromoléculas, análise por hidrólise. Reações de construção, anabolismo, reações de desconstrução, catabolismo. E a soma delas me dá o metabolismo. Tá claro? Bom, ainda nessa ótica do metabolismo, os organismos, quanto a esses processos, podem ser autótrofos ou heterótrofos, e isso caracteriza o quê? Sendo autótrofos, fazem síntese de matéria orgânica a partir da matéria inorgânica, do tipo quimiossíntese com energias químicas ou fotossíntese com energias luminosas, ou ainda, no caso dos heterótrofos, fazem análise e degradação da matéria orgânica sem uma prévia síntese. Eles não sintetizam isso. Portanto, precisam buscar o alimento via processos fermentativos, que é um processo sem oxigênio, é um processo anaeróbico, ou a respiração celular, que em si depende do oxigênio. Por mais que a respiração tenha um pedaço anaeróbico, em si ela depende do oxigênio, por isso caracterizando um processo aeróbico. Vamos parar um pouquinho por aqui, você faz uma breve revisão e a gente volta já já com mais um pedaço dessa videoaula.